Então, voltando para a Brasiliana e para a série, né? Para a série Feministas, graças a Deus. Uma colega minha de trabalho, que se chama Maria Silvia Lavieri Gomes, que é historiadora, ela uma vez me telefonou dizendo que estava encantada com a fotografia que ela tinha, passeando dentro do acervo da Brasiliana, tinha visto de uma feminista chamada Elvira Comel. É uma fotografia muito bonita mesmo. E aí ela falou, me perguntou assim, André, por que você não faz uma série com feministas? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fui olhar o que a gente tinha de feministas dentro do acervo fotográfico da Brasiliana, porque eu só posso escrever sobre um assunto que esteja respaldado dentro de uma fotografia que esteja dentro do acervo fotográfico da Brasiliana. Então, o Arquivo Nacional tem um fundo que se chama Fundo da Federação pelo Progresso Feminino, Brasileiro do Progresso Feminino, que tem fotografias de algumas dessas feministas. Aí eu falei, Silvinha, vamos começar então com a Elvira Comel, a gente escreve numa parceria, falei com as minhas parceiras lá do Arquivo Nacional, elas acharam a ideia boa, eu inventei esse título, né? Quer dizer, meio calcado no livro da Zélia Gattai, que é Anarquistas, graças a Deus, eu coloquei Feministas, graças a Deus, e começamos a publicar artigos sobre essas feministas escolhidas a partir das fotografias que a gente tinha. Então, a primeira, como eu te disse, foi a Elvira Comel, a Natécia foi a segunda, depois foi a Berta Lutz, quem escreveu foi Maria do Carmo Rainho, que é uma historiadora do Arquivo Nacional. Depois teve sobre a Maria Prestes, que quem escreveu foi a Cláudia Hennemann, também historiadora do Arquivo Nacional. Depois a Maria de Miranda Leão, que foi biografada por outra historiadora do Arquivo Nacional, que é a Maria Elizabeth Brea. Depois eu escrevi sobre a Júlia Augusta de Medeiros, sobre a Almerinda Farias Gama, e a última foi a Carmen Portinho. E ainda temos, eu acho que, 2 fotografias para irmos em frente. Eu acho que no final teremos 10 ou 11. Eu escolhi a Natércia, né? Por que eu escolhi a Natércia? Primeiramente, por causa da fotografia. Eu acho a fotografia que aparece lá no portal dela, discursando, eu acho uma fotografia muito interessante. É uma fotografia que comunica muito a exuberância da personalidade da Natércia, tá? Então, eu comecei a olhar aquela fotografia e disse, tá aí, vou escolher. E também eu nunca tinha ouvido falar na Ana Tércia, como a gente ouve mais falar da Berta Lutz, né, da própria Carmen Portinho. Eu acho que essas talvez sejam as que se sabe mais, eu digo, não os historiadores, mas informalmente, né, principalmente a Berta Lutz. Aí eu comecei a fazer pesquisa sobre a Ana Tércia, achei interessante a vida dela e fiz o artigo que eu gostei muito de ter feito, né? E a importância da Ana Tércia. Eu não sou uma especialista em feminismo no Brasil, tá? Em história do feminismo no Brasil. Eu sou uma jornalista que escreveu sobre essas mulheres. Então, você tem 3 entidades que foram muito importantes na história do feminismo no Brasil. Que foi da Berta Lutz, né, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a Aliança Nacional das Mulheres da Ana Tércia, a da Berta de 1922, tá? A da Ana Tércia de 31. Você tem a Aliança Universitária Feminina, presidida pela Carmen Portinho, que é de 29. Então, a Ana Tércia foi presidente de uma dessas 3 associações, como eu falei, a Aliança Nacional das Mulheres. Antes disso, ela também já tem uma história de pioneirismo, porque ela foi a primeira advogada a se formar no Rio Grande do Sul. Não foi a primeira brasileira, tá? A primeira brasileira foi a Mirtes Gomes de Campos, que se formou no final do século XIX e começou a advogar no princípio do século XX. Mas a Ana Tércia tinha esse pioneirismo no estado dela. E, além disso, ela era muito politizada, eu acho que por conta do pai, que era muito politizado e que participou ativamente da Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, entre os partidários do Borges de Medeiros e do Assis Brasil. Eram os borgistas e os assisistas ou baragatos. E constou na minha pesquisa que a Ana Tércia fazia assim, discursos muito exaltados quando chegavam os generais, né, Maragatos. Ela é de Itaqui, ela nasceu em 1905 e viveu até 1993, então ela teve aí 88 anos de vida, né? Ela percorreu quase que o século XX todo.
Quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela se formou em meados da década de 20, eu não me lembro mais se 25 ou 26, mas ela veio em 26 para o Rio de Janeiro, ela já era ligada à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, com a Berta Lutz, e assim que ela chegou, ela deu logo uma entrevista para o jornal O País, onde ela se alinhava justamente com a pauta das feministas. Principalmente as feministas do Brasil, elas eram sufragistas, elas lutavam pelo voto feminino. Esse era assim o tema central. Inclusive, a fotografia aqui da Ana Tércia, que está no artigo, justamente ela discursando em maio de 1928, se não me engano, quando o governador do Rio Grande do Norte, o Juvenal, chegou aqui no Rio e foi saudado pelas feministas, porque ele foi o patrono do voto feminino no Brasil. Quando ele era deputado pelo Rio Grande do Norte, ele lutou para que o voto feminino fosse instituído lá, e o que aconteceu em outubro de 27, passou a existir o voto feminino no Rio Grande do Norte, inclusive a primeira eleitora foi a professora Celina Guimarães Viana, foi a primeira mulher a se alistar lá no Rio Grande do Norte, e ela chegou aqui em 1926 e deu logo essa entrevista, e chamou, e já chamava atenção, acho até que eu deixei aqui aberta o país, eu vou ler aqui para vocês verem como ela deixava uma boa impressão. Olha só o que eles falam: com seu talento irradiante e o dom espontâneo da loquacidade, a doutora Ana Tércia, empolgando a nossa atenção focalizada, sempre teria empolgado a nossa atenção focalizada na sua graciosa figura de moça. Então, ao longo da minha pesquisa, eu vi muitos adjetivos assim: a simpatia, a facilidade de expressão, a exuberância, a animação, a perseverança. Volta e meia ela é referida dessa forma. Ela sempre foi envolvida com política, e aí ela participou da campanha para eleger o Getúlio Vargas à presidência, e isso causou um estranhamento entre ela e a Berta Lutz, porque a Berta era contra essa participação tão grande na política partidária. Ela achava que isso poderia atrapalhar a luta feminista. Então, em 1931, justamente, a Ana Tércia funda a Aliança Nacional para as Mulheres, sempre muito ligada ao trabalho, tá? O que a Aliança fazia? Ela dava suporte para a emancipação das mulheres a partir de uma fiscalização das condições de trabalho. Eles criaram uma caixa de auxílio e eles davam assistência jurídica. E antes de 1931, ela foi uma das fundadoras da União Universitária da Mulher, que era presidida pela Carmen Portinho. Agora, a política sempre acompanhou, tá? A Ana Tércia, em 1933, ela nunca foi eleita, mas ela foi candidata em 1933 à Assembleia Constituinte. Em 1934, ela concorreu a vereadora, e depois, em 1945 e em 1950, ela concorreu a deputada, tá? Pelo Partido Libertador, que integrava a coligação da UDN. E ela e a Berta Lutz foram as únicas duas mulheres que integraram a comissão para elaborar o anteprojeto da Constituição de 34, que foi a que confirmou o voto feminino, né? Porque o voto feminino no Brasil ele começou a partir de 1932 com o Código Eleitoral provisório e foi confirmada na Constituição de 34.